Glória a Deus. Nós vamos orar por alguns pedidos aqui. Oração pela vida da dona Childa, né? Ela está com uma infecção de urina há 15 dias, né? E ela está de cama. É a avó da Lanha, né? Que acabou de dançar aqui agora. Então nós vamos estar orando pela vida dela. Oração também por três pessoas aqui que são da célula do Jorge. Pelo Tiago Pereira, né? Ele está com esquizofrenia, né? Então nós vamos estar orando aí por ele, para ele também ser liberto aí do vício da bebida, em nome de Jesus. Pela vida da dona Lula, né? Ela está com câncer já generalizado, 55 anos ela tem, então nós vamos estar orando pela vida dela também. E pela vida do Márcio, né? Ele é irmão do Reginaldo, ela é da célula do Jorge, libertação do vício do cigarro. Amém? Então nós vamos estar orando para essas pessoas. Convido a igreja mais uma vez a colocar em pé, para nós estarmos orando aí por essas pessoas, colocando a vida delas diante do Senhor, declarando aí, profetizando cura, profetizando libertação na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Amém? Então você vai estar orando aí, você vai erguer a sua voz em oração, crendo mesmo, né? Ore em nome de Jesus. A sua oração tem poder no nome do Senhor Jesus. Amém? Então você crê nisso, você vai orar, vai profetizar. Oração aqui também pelo Ivo, tio do Claudiné, também está com câncer. Então vamos orar pela vida das pessoas em nome de Jesus. O Senhor vai fazer um milagre. Senhor eterno, Deus soberano, querido, meu Pai, neste momento nós queremos na Tua presença, Senhor, ó Deus, está colocando, ó Deus, a vida dessas pessoas aqui diante do Senhor. O Senhor conhece cada uma dessas pessoas, ó Pai. O Senhor neste momento assiste a cada uma delas. O Senhor vê o sofrimento, a dor, ó Deus, na vida de cada uma dessas pessoas. E nós oramos, ó Pai, na autoridade, no poder, que há no nome de Jesus, ó Pai. Não estamos orando no nosso nome, não estamos orando no nome da nossa igreja, mas é no nome santo e poderoso do Senhor Jesus que nós queremos declarar, que nós queremos profetizar a cura sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. Oramos pela vida, Deus, da dona Gilda, que toda infecção de urina saia em nome de Jesus, ó Pai. Toda infecção vai saindo neste momento na vida da dona Gilda, ó Pai. E nós, como igreja, declaramos cura, restauração na vida dela, declarando que ela vai sair, ela vai da cama ali onde ela está, por causa dessa infecção, em nome de Jesus, ó Deus, para a glória do Senhor, que o poder do Senhor venha sobre a vida dela neste momento. Eu oro também, ó Pai, pela vida, Senhor, da dona Lola, do seu Ivo, ó Pai, que estão aí com câncer, ó Pai. Nós sabemos que para a medicina, para a sociedade, ó Pai, o câncer é algo hoje, ó Deus, ó Pai, que tem assolado, que tem levado muitas pessoas à morte, mas nós sabemos que para o Senhor o câncer não é nada, ó Pai, que o câncer não é nada diante do Teu poder, da Tua grandeza. Por isso que nós oramos em nome do Senhor Jesus, ó Pai, declarando cura sobre a vida, Pai, da dona Lola, do seu Ivo, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, derrama o Teu poder neste momento, em nome de Jesus, ó Pai, e que essa enfermidade, que esse câncer saia da vida deles, em nome de Jesus, ó Pai, que toda célula cancerígena, todo câncer, que esse mal saia da vida do Ivo e da Lola, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro também pela vida do Márcio, declaro libertação na vida dele, que esse vício do cigarro, que esse espírito maligno de vício que estaria aprisionando a vida dele, saia em nome de Jesus, ó Pai, e nós declaramos
Jesus. Aleluia e glória a Deus. Em nome de Jesus, pode se assentar em nome de Jesus. Convidar o apóstolo para estar fazendo a palavra nesse momento. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem está feliz nessa noite, diga aleluia. Você pode se colocar em pé, por gentileza? Um pouquinho? Se coloca em pé. Dá um abraço aí. E pelo menos aí umas 5 pessoas. Declara a Deus. Obrigado, amém. Dá um abraço e pelo menos aí umas 5 pessoas aí. Declara a bênção do Senhor. Declara o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. As crianças estão liberadas para o culto das crianças. Todas as crianças estão liberadas para o culto das crianças. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Pode sentar, por gentileza. Glória a Deus. Deixa eu dar uns avisos aqui importantes. Os avisos aqui importantes. Seguinte, terça-feira nós vamos ter reunião dos 12 da primeira geração. Terça-feira nós vamos ter reunião dos 12 da primeira geração. Precisamos fazer a visão andar. Lembra que eu preguei no domingo passado que os 12 andam, os 144 correm e os 1728 voam. Só que nós estamos sentados. Falamos e é uma verdade. Nós estamos sentados, então nós estamos parados. Então nós precisamos fazer a visão andar. Meu, seu. Às vezes a pessoa fala um sinal, pensa que está arrumando alguma coisa aqui. É uma gravata, está arrumada aqui? Gravata? Tá bom, glória a Deus. Então, nós estamos sentados. Nós precisamos andar. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: nós precisamos andar. Não, diga com autoridade: nós precisamos andar. Então, os 12, até coloquei uma nota no Facebook semana, e aquele que eu falei domingo passado, os 12, na mão dos 12 da primeira geração, está o poder da multiplicação. Porque se os 12 andar, as coisas funcionam. Não é verdade? Quer ver se o Claudenir começar a andar na visão, ou a carne começar a andar, enquanto ele estiver sentado, vão ter muita preocupação em saber quem vem domingo à noite, quem vem de quarta-feira, quem vem na escola de elite, quem vem, quem está em céu. Fica parado. Estou falando todos nós aqui. Mas a partir do momento que a gente começa a andar, há uma preocupação de saber por que esse não vem, por que aquele não vem, porque o povo está aí, mas eles estão parados. Então os 12 da primeira geração, eles andam. O poder da multiplicação está na mão dos 12 da primeira geração. A chave da multiplicação não está na mão dos 12 da primeira geração, mas dos 12 da segunda, que são os 144. É 12 vezes 12. A chave por quê? Porque quem vai fazer célula são os 12 da segunda geração. E os 12 da primeira vão administrar as células. Então funciona mesmo. Não tenho certeza. Os 12 da primeira têm o poder de administrar. Os 12 da segunda é a chave da multiplicação, porque eles vão fazer a célula. Eles que vão fazer a célula. É o 12 da segunda, que são os líderes de célula. Os 12 da terceira têm o poder da frutificação da multiplicação. Por quê? Eu acho interessante que um dia um apóstolo disse que foi catalogado no planeta Terra, foi catalogado 1.728 tipos de frutas. Inclusive ele é engenheiro agrônomo e ele diz que o planeta possui 1.728 tipos de frutas. E o 1.728, na verdade, é a terceira geração, que é o 144 vezes 12. Então esse é o caminho. Então, enquanto nós estivermos sentados,
a nossa geração também vai estar sentada. Nossa macrocélula vai estar sentada. Quando nós começarmos a andar, então como Deus já está colocando essa paixão no nosso coração, já há um mês, eu fui na Araripina e eu vi que a obra lá está correndo. Fui em João Pessoa, a obra está correndo. Fui em Mari, a obra está correndo. Fui em Campos Sales, a obra está correndo, está funcionando. Fui em Campina Grande, a obra está correndo. São Julião, a obra está correndo, está correndo. E se levantaram na visão. Corumbá, já vão fazer agora no mês que vem o resgatão, pela primeira vez. Então a obra está correndo, estão conquistando. Eles pararam, saíram da cadeira, estavam sentados e agora começaram a andar, estão caminhando em células. É um negócio impressionante o que está acontecendo. Estive lá no campo agora, visitando, e eles estão correndo. Picos está correndo. As igrejas estão correndo, a igreja de Teresina está correndo. Estão fazendo a obra. De verdade, estão caminhando mesmo na visão, estão correndo na visão. E logo em breve eles vão voar na visão. E a igreja de Umarim já tem o terreno, vão 2.000 metros quadrados, vão construir templo lá também, e Campos Sales ganhou terreno, e assim vai. A obra de Deus está caminhando lá. A visão funciona. A visão funciona, a visão é apaixonante. Então começou com a gente, começa no nosso coração. Então a gente está despertado para isso aí. Eu preparei um material, uma lição, para a gente poder ministrar nesses dias para os 12 da segunda geração, com todas as regras e normas aí, porque funciona, é tremendo. A visão funciona. Quem não funciona é quem está sentado, quem fica sentado. Mas funciona. O Jorge estava dando testemunho da célula dele. A célula dele está crescendo. Agora há pouco mesmo, o pastor Antônio orou por algumas pessoas da célula dele aqui. Mas não é só ele não, outro. Nós tivemos lá no de Carlos, quinta-feira, na base lá, 5 visitantes lá. Deu uma moça que inclusive vai para o encontro com Deus final de semana aí. Então funciona assim. Nós precisamos fazer andar. Então o nosso povo, eles estão sentados. Então se os 12 começarem a andar, que é o que a gente quer, esse é o nosso próximo passo, os 12 vai começar a andar. E Deus mostrou. Na hora que os 12 começarem a andar, os 144 vão correr. E o 1728, que é a terceira geração, vão voar. Isso funciona. Funciona. Ah, pastor, mas isso aí, para que isso? Porque isso é célula, é o que está no livro de Atos, é a igreja nas casas, é a igreja nos lares. É bíblico, não é coisa da nossa cabeça. É a igreja nos lares, a igreja era células, era nas casas, no livro de Atos. Era nas casas, então ela funciona. E hoje funciona. A maior igreja do mundo hoje está na Coreia. E aí células, mais de 1 milhão de membros. As grandes igrejas do Brasil são todas em células. Funciona assim. São igrejas que prezam pelo evangelismo e pelo discipulado. Funciona. Então, só que para isso nós precisamos andar. Nós precisamos andar. Então, eu quero que você da primeira geração, esteja presente na reunião terça-feira, para a gente poder começar a andar. Nós temos que começar a andar. O povo está aí, nós temos que andar. O ano está passando, nós já estamos no final de abril praticamente. Daqui a pouco já é o congresso. Está voando, o tempo está voando. E aí tem que correr, tem que atender a igreja nobre, atender a igreja de 120 igrejas. É a mãe de 120 igrejas. A igreja de missões. Igreja de conquista. Eu estive no campo agora. Eu estou vendo o que Deus está fazendo. Mas nós estamos sentados. Então está na hora para a gente se levantar mesmo. E falando nisso, nesse final de semana, sexta, sábado, domingo, nós vamos ter um encontro com Deus. Então foi desafiado aqui que cada geração mande 2 pessoas para o encontro com Deus. Se você puder fazer o pré-encontro para essas pessoas durante a semana, você pode fazer o pré-encontro aí. Esse encontro custa R$70, porque tem café da manhã, tem almoço, tem janta e tem camiseta. Então, você que é pastor aí de gerações, levanta pelo menos 2 pessoas por geração, esteja aqui na sexta-feira, 7 da noite, para a gente se preparar para ir para os acampamentos. As mulheres vão estar no acampamento e os homens vão estar em outro acampamento, para que as mulheres recebam uma ministração
das mulheres e os homens dos homens. E os 12 da primeira geração e as 12 da primeira geração são os que vão estar ministrando nesse encontro com Deus. Então, estou contando aí em pelo menos 2 pessoas por geração, pelo menos 40, em nome de Jesus, nesse encontro agora. Outra coisa que, quarta-feira, nós vamos ter reunião com o Ministério de Teatro. Está chegando o congresso e quarta-feira, na hora, vai ter que ser, não tem outro dia, a semana está lotada, mas vai ter que ser, nós vamos ficar aqui até terminar a oração. Na quarta-feira, depois nós vamos lá para a sala para sentar com o pessoal do teatro. Quarta-feira não é para faltar ninguém, a gente tem uma palavra para todo o pessoal do teatro. Quem ouviu isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Abra a tua Bíblia, queridos, vamos colocar em pé para a leitura da palavra. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 11, uma palavra que Deus me deu ontem na aula. Estava fazendo a aula de teologia ali com o pastor Amorim. Todo sábado a gente tem reunião, tem aula de teologia. E Deus ministrou muito essa palavra. Eu peguei pelo menos um relance de alguma coisa que ele disse. Deus me deu essa palavra aqui do capítulo 15, versículo 11, fala do filho pródigo, mas pregar em outra direção, não da forma como a gente tradicionalmente prega no filho pródigo, mas de uma forma diferente. E vamos estar lendo o texto primeiro e nós vamos estar falando sobre isso. Mas é muito importante, principalmente que a gente que está na visão, é bom a gente entender essa questão dessa palavra nessa noite. Diz assim a palavra de Deus. Não vou ler o texto todo, mas eu leio aqui alguns versículos. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestia, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar por gentileza. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu já preguei algumas vezes sobre esse texto do filho pródigo, e eu creio que todo mundo conhece, mesmo quem, talvez até quem nem já leu a Bíblia, conhece a história do filho pródigo. Uma história interessante, que dá para você tirar muita lição, muitas lições e muitos princípios de vida. Aqui essa parábola, né, do filho pródigo, que foi o próprio Senhor Jesus quem narrou essa parábola. Eu quero falar numa direção, num foco que ontem eu tive essa revelação na hora que eu estava ali na aula ali com o pastor Amorim. E eu dei um título para essa palavra, essa pregação. E o título é Filhos e Servos. Diga filhos. Diga servos. Então há uma diferença muito grande entre filhos e servos. Deus começou a mostrar isso ontem. Interessante isso aqui. E é uma coisa que a gente precisa ter consciência nesses dias. Filhos
e servos. Filhos e servos. Veja só, o filho, ele se sente mais à vontade com seu pai. O filho se sente privilegiado na casa do pai. Isso é totalmente normal, que o filho sinta privilegiado na casa do pai. O filho chega na casa do pai, abre a geladeira, ele come o que tem, ele não precisa pedir licença, é a casa do pai. Ele vai no fogão, ele mexe as coisas, ele deita na cama, ele descansa, porque ele é o filho. Ele tem privilégio, ele leva o nome do pai, tem todos esses privilégios, ele pede as coisas. E o pai tem prazer em fazer isso com o filho, porque na verdade o pai ama o filho. Mas há uma diferença assim, muito grande entre o que é um filho e o que é um servo, baseado aqui nessa palavra do filho pródigo, e algumas coisas que Deus tem mostrado ao longo desse tempo, ao longo dos anos, sobre filho de Deus e sobre servo de Deus. Eu acredito que todo mundo aqui, a maioria aqui, um dia entregou a vida para o Senhor Jesus e se tornaram filhos. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos. Então nós somos filhos, João 12. Aqueles que entregaram a vida para o Senhor Jesus são filhos, filhos de Deus. Servos já é diferente a coisa muda. Ser servo de Deus é diferente. Muitas pessoas são filhos e não são servos. Muitos, Deus mostrou isso ontem, claramente, e eu venho analisando isso há algum tempo também. Muitos são filhos de Deus, mas não são servos de Deus. Interessante isso aí. Talvez até o próprio apóstolo Pedro, quando ele escreveu a sua primeira carta, ele não tinha talvez essa ideia de que era um servo. E quando ele se apresentou na primeira carta, ele disse: Simão Pedro, ele disse apóstolo de Jesus Cristo. E quando ele escreveu a segunda carta, já foi diferente. Ele escreveu Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Eu fico pensando assim, pode ser que talvez ele tinha consciência do que é ser um servo, de que é ser um doulos. A palavra servo no grego é doulos, e doulos é aquele que não tem vontade própria. Aquele que não tem vontade própria, doulos, é o mesmo que servo ou escravo, aquele que pertence ao seu Senhor, aquele que não tem vontade própria. Esse é o servo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, servo. Paulo, servo de Deus, servo. Bem diferente do que é ser filho. Muitos aqui são filhos. Pode ser que nem todos sejam servos. O servo muitas vezes não tem vontade própria. Vamos analisar aqui. Quando você olha para essa questão aqui do filho pródigo, você vê a igreja. Você vê a igreja do Senhor nos dias de hoje. Dá uma olhada só. Nós vamos analisar 4 coisas. Primeiro, a posição de filho do filho pródigo. A posição de filho do filho pródigo. Segundo, a liberdade de filho do filho pródigo. Terceiro, a consciência de servo do filho pródigo. E quarto, o discernimento do filho servo. O discernimento do filho servo. Diferente. É filho e é servo. Primeira posição. Diz aqui que havia um homem. E esse homem com certeza era um homem muito rico. Um senhor de terras, um proprietário, dono de uma fazenda. E diz que ele tinha 2 filhos. Então o filho pródigo, ele era filho do dono de uma grande propriedade. Nós somos filhos do dono do mundo, do dono de todas as coisas, do dono do universo, do Criador do universo. É assim que eu sei, é assim que eu entendo e prego. Nós somos filhos de Deus, filho do Criador de todas as coisas, filho do dono do universo. Quem crê nisso, tem uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, eu tenho já logo de cara essa posição. Eu sou filho. Essa é a minha posição, a posição do filho, posição de filho de cada um de nós aqui, ou a posição de filho do filho pródigo aqui. Ele era filho do dono de uma grande propriedade. No versículo 11 diz: certo homem tinha 2 filhos. 2 filhos, dono de muita terra,
Segundo, ele era possuidor de bens. Possuidor de bens. No versículo 12, o mais moço, um dia ele disse, ele era filho, ele tinha toda a liberdade, talvez ele levantava tarde, às vezes ele tinha tudo ali do pai, o pai lhe dava tudo. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de prata, eu preciso de ouro, eu preciso de vestes, eu preciso de carruagem. O pai lhe dava, com certeza. Ele tinha tudo, porque ele era o filho do pai, e o filho do pai tem todos esses direitos. Mas um dia ele se cansou. Ele se cansou de ter tudo isso, tinha tudo isso, e ele queria conhecer algo mais. O filho, posição de filho. Então, ele era um possuidor de bens, dinheiro, ouro, prata, títulos, vestes. E diz o versículo que ele pediu parte dos bens que ele tinha. Na verdade, todo filho, ele se aproveita do seu livre-arbítrio. Todo filho. Nós somos filhos de Deus aqui, e nós temos o livre-arbítrio. E Deus respeita o livre-arbítrio de cada um aqui. A liberdade que a gente tem de escolha. Nós podemos dizer, eu não vou ler a Bíblia hoje. Podemos dizer, eu não vou orar durante a semana inteira. Deus não vai fazer você orar. Deus não vai fazer você ler a Bíblia, porque você tem livre-arbítrio. Você lê se você quiser. E você cresce se você quiser. E você também vai ser abençoado se você quiser. Deus não vai te forçar nada. Eu não vou na igreja, vou na igreja uma vez cada 4 meses, como eu falei na escola de livro. Você é um turista. Não é? Tudo bem, você tem o livre-arbítrio, você tem essa liberdade de escolher esse tipo de coisa, porque o filho muitas vezes pensa assim, o servo não. Nós vamos ver o servo não acha assim não. O servo não tem tempo. O servo não tem tempo não. O servo ele luta contra o relógio. O filho não. O servo luta contra o calendário, luta contra o relógio, ele não para. O servo corre, ele trabalha, é trabalhador. Na obra que eu falo aqui, na obra do Senhor. O filho é diferente. E aí então, esse filho aqui, pródigo, ele se aproveitava do seu livre-arbítrio. Aí essa é a posição dele. Sou filho. Eu sou filho e eu tenho direito. Muitos crentes vão dentro da igreja assim, eu sou filho de Deus. Eu aceitei Jesus, eu sou filho de Deus. Então, eu penso assim, se eu morrer aqui agora, eu vou para o céu, vou para o reino de Deus e tal. E muitas vezes você aproveita essa liberdade. Toma cuidado com isso. E aí, vem o segundo ponto, a liberdade. O filho tem liberdade. Aqui nós vemos no versículo 13, vamos dizer assim, poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo quanto ele tinha e foi para um país distante, e ali ele desperdiçou seus bens, vivendo totalmente errado, absolutamente, totalmente errado. Desperdiçou tudo que tinha. Então, falando essa questão da liberdade do filho próprio, a liberdade, na verdade, são filhos que se aproveitam da sua liberdade e se afastam do serviço do pai. Porque a fazenda era um lugar de serviço. Aonde estava o outro filho? O outro filho estava no campo, onde ele estava servindo. Esse era filho, mas não estava servindo. Ele era filho, mas não servia. O outro estava servindo o pai. Era filho do mesmo jeito, tinha os mesmos privilégios, a mesma herança, o mesmo ouro, a mesma prata, as mesmas vestes, o mesmo respeito do pai. Tudo ele tinha. Ele estava trabalhando, estava no campo lá. Ele estava servindo. É o servo. Há uma diferença de um com o outro. Você vai entender isso. E aí então, o que o mais novo fez? Que é o pródigo. Ele gastou tudo, ele foi embora. Ele foi bem distante do serviço do pai, do seu Senhor, do seu pai. Como muitos de nós. Gente, eu quero dizer uma coisa, o filho pródigo não é só aquele que se desvia. Às vezes a gente prega e diz que o filho pródigo é aquele que está lá no mundo. Não, tem muito filho pródigo dentro da igreja. Quando você deixa de ser servo e fica só no nível de filho, você é um filho pródigo. Tem muitos que na verdade o pai tem saudade daquela oração que você fazia, daquela intercessão que você era envolvido. O pai tem saudade, ele fica na porteira aí, ó.
na fazenda da tua vida, esperando que você volte. Ele tem saudade dos dias que você vinha nos cultos. Ele tem saudade